bem-vindos a mais um episódio do nosso Ai Que Tudo, esse podcast da nossa região Granja Viana. E hoje eu estou recebendo aqui esse ilustre convidado, Emerson Luciano da Silva, que tem formação em técnica em eletrônica, bacharel em administração de empresas e MBA em nada mais, nada menos do que a Fundação Getúlio Vargas, em gestão empresarial, vice-presidente do Polo da Granja Viana de Arquitetura e Decoração e proprietário da Planem Automação. Seja muito bem-vindo. Vamos falar hoje de tecnologia, né? O que a tecnologia favoreceu nas residências, as famílias. Eu acho que mudou completamente esse olhar. E eu começo te perguntando como começou tudo isso, né? Essa tua trajetória nessa área de tecnologia. Boa tarde, Roberta, tudo bem? Prazer estar contigo nesse podcast. Vamos lá, vamos começar. Então, a gente começa lá atrás, em 2001, na área de automação industrial, onde a gente desenvolve sistemas, né? A gente faz um atendimento a clientes voltado para o segmento corporativo, né? Na parte de sensores, leitores de código de barras, parte de CLPs e HMs, onde a gente leva essas soluções aos nossos clientes, né? Então, é um mercado bem diverso, bem amplo, que a gente consegue realmente trabalhar desde uma indústria química, farmacêutica, automobilística, higiene e limpeza, alimentícia. Então, assim, para nós, cada dia é um dia diferente, porque a gente visita e atua em clientes de segmentos totalmente diferentes. Então, a gente aprende com eles como que é a produção, como que é a necessidade deles, para a gente poder realmente dar uma solução que eles necessitam. Nossa, incrível, né? E essa sua trajetória nessa área começou quando exatamente? Começou lá em 1990, quando eu era bancário, saí da área de bancos, né, bancário, e fui para a área técnica, né? Então, a gente começou lá como técnico eletrônico, fazendo as nossas manutenções. Depois da administração, eu resolvi sair um pouquinho da área técnica, propriamente dita, de atuação, de manutenção, para ir para a área comercial, onde realmente até hoje a gente trabalha, a gente é um vendedor por nascença, vamos dizer assim, né? Então, aí eu fui para a área comercial e a gente começou a desenvolver soluções para os nossos clientes. Entendi. É como todo empresário, ele tem que ser bom vendedor, não é verdade? Precisa. A gente tem que aprender, exato, né? Exato. A ser vendedor também, né? E o que te motivou em 2017 a entrar no mercado de automação residencial? Porque aí você sai da parte industrial e vai para as residências, né? Foi uma coisa bem curiosa, né? Eu estava tomando vinho na casa de um amigo e ele falou para mim, Emerson, eu vou construir uma casa, você não quer automatizar para mim? Ele falou assim, automatizar casa? O que é isso, né? O que é esse mercado, né? Como funciona isso, né? E junto com o MBA, tinha um amigo meu que fazia MBA comigo, ele trabalhava nesse mercado de automação residencial também. E aí, com ele, a gente foi entender um pouquinho mais esse mercado, entender quais são os fornecedores, quais são as necessidades desse mercado, e a gente falou assim, ok, vamos automatizar essa casa, automatizamos a casa dele, né? Mas assim, e aí a gente foi entender um pouquinho mais como que é as instalações elétricas das residências. E a gente sentiu que muitas instalações são muito precárias, carecem de projetos elétricos, mau dimensionamento. Então, a gente foi entender um pouquinho mais, falou assim, ok, a gente vai para esse mercado, porém a gente vai fazer algo diferente, tá? Fazer algo realmente que a gente agregue valor à residência, porque muitas vezes as residências você tem um investimento muito alto, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões numa casa, e a parte elétrica, que fica toda fechadinha ali dentro do painel, não se dá muito valor a isso. Então, o nosso objetivo foi agregar valor à solução elétrica e à automação residencial. E hoje o seu perfil de público, claro, é um público mais selecionado, mais sofisticado, né, nessa questão, porque você deve trabalhar todo tipo de automação numa casa. Você pode dar alguns exemplos do que se pode automatizar hoje? Sim. Hoje a gente trabalha basicamente com um público mais voltado para o alto padrão, né? Porque as nossas soluções são soluções com custos maiores, né? Onde você coloca
tecnologia, você coloca um projeto de automação em cima disso, então a gente busca realmente um público mais de alto padrão, né? E hoje numa casa se automatiza quase tudo, né? Então, assim, vai dar iluminação, persianas, TVs, ar-condicionado, lareiras, então você tem um universo bem grande de automação que você consegue estar fazendo. A parte de jardinagem, você consegue colocar na automação também, que isso que é muito importante. É muito Então, legal, assim, então né? você tem uma área bem diversa numa residência que você consegue automatizar. E a própria segurança, né, de Sim, quem mora, né? isso, com a parte de câmeras, CFTV, hoje você consegue, através de plugins, você receber informações. Se alguém entrou na sua casa, por exemplo, a sua assistente chegou de manhã para trabalhar, então você recebe informação que a pessoa já adentrou a sua casa, então você consegue ter confirmações do que está acontecendo dentro da sua casa, mesmo você não estando lá. Isso é muito importante. Eu acho que isso mudou muito, né? Nessa questão desse olhar também da casa inteligente. Eu acho que as pessoas também têm menos tempo, né? Então elas querem praticidade, né? Querem que as coisas funcionem de uma forma mais prática, né? Eu vi há muito tempo atrás, foi a primeira... foi quando eu me deparei com a primeira automação, que nem se falava, que eram as cortinas. Sim. Né, que elas eram automatizadas, e eu lembro, eu fui numa casa incrível aqui na Granja, que por sinal foi a primeira casa da Granja Viana, que era de uma parente minha, e ela me mostrou aquilo. Eu lembro que na época eu falei, meu Deus, eu tô falando, tá, de quase 30 anos atrás, sim, quando eu acho que ninguém falava sobre isso. Hoje é muito comum, né? Hoje é muito prático, hoje é muito comum, né? Muitas pessoas hoje associam a Alexa à automação. Então, assim, hoje você tem, por exemplo, você vai num Leroy Merlin, você compra uma lâmpada inteligente que você associa a Alexa. Só o que nós fazemos é muito mais que isso, não é realmente só o comando de voz, que o comando de voz é uma parte da automação. Você é um assistente que você utiliza para fazer alguns comandos. Mas hoje a automação evoluiu tanto que você consegue realmente produzir sistemas robustos, que é um dos nossos lemas, é levar a robustez da indústria para dentro da casa. Então, a gente monta os painéis elétricos, que muitos clientes chamam como obra de arte, que é realmente um painel muito bem montado, muito bem identificado, que realmente você tem um projeto por trás desse painel elétrico que comanda toda a casa, né? Então, é você realmente estruturar essas ligações, você realmente ter toda a solução cabeada, que hoje é a melhor solução que existe. Por quê? Porque te garante robustez. Então, isso é muito importante, você ter esse tipo de automação. Isso valoriza também muito a casa, né? Sim. Muitas casas hoje você tem algumas coisas que são primordiais, né? Então, quando a pessoa está buscando uma compra de imóvel, a automação hoje é um pré-requisito para uma casa, né? A gente fez um projeto de um cliente que era um investidor, que ele estava reformando uma casa e o próprio pessoal que ia fazer a venda da casa, falou para ele, né? Olha, um dos pré-requisitos para você vender essa casa nesse condomínio é ter automação. Então, assim, foi um fator importante na hora de você fazer a venda, que é importante isso, você fazer a venda, mas o responsável está ciente disso, né? Que realmente aquilo é preciso para a casa dele. É um investimento que ele vai fazer no seu imóvel. Claro. Eu imagino que isso só dê um valor diferente para aquele imóvel, né? Sem dúvida. E qual a principal diferença entre uma automação comum e essa automação mais robusta que você aplica, vamos dizer assim? Assim, a automação comum, o pessoal utiliza muito sistemas sem fio, Wi-Fi, tá? E assim, são sistemas que tem um custo agregado baixo, tá? E só que você tem um problema de distância, de acionamento, de você ter um bom Wi-Fi. Assim, às vezes as pessoas colocam esses módulos por Wi-Fi, mas você não tem uma boa cobertura de Wi-Fi na residência. E aí você começa a ter problemas de acionamento. Já com o sistema cabeado, com o sistema com uma controladora, todo o sistema, quando você manda os acionamentos, ele vai para uma central e essa central faz todos os acionamentos que você precisa, de iluminação, persiana, ar-condicionado. Então, isso ajuda você a ter uma maior confiabilidade no sistema. Então, por isso que a gente aplica a solução cabeada, que realmente você tem uma solução mais robusta e que realmente é um diferencial para o cliente, né? E me fala uma coisa, a automação é visto como um item caro, né? Como algo caro na casa, né?
Isso é mito ou é verdade? Isso é um mito, porque assim, hoje na casa muitas vezes você vai fazer um investimento em alguns sistemas de automação e às vezes já teve casos de você fazer uma adega que custa 3 vezes o sistema de automação. Você fazer uma charutaria que custa 2 vezes o sistema de automação. Então isso é um mito, tá? Então realmente é um mito porque numa casa como um todo você tem outros sistemas que não são tão nobres, vamos dizer assim, que a automação que vai te ajudar no dia a dia e que custa muito mais, tá? Então, realmente, quando você faz uma automação bem feita, o retorno dela é algo que você vai sentir prazer, vai te ajudar no dia a dia da sua casa, vai te trazer comodidade e você não vai sentir. Uma pessoa que tem uma casa com automação, ela vai sempre querer automação. Bom, eu imagino, né? Entrou nesse mundo, não volta nunca mais, né? Não. Como toda tecnologia, sim, né, Emerson? Sim. Se a gente parar para pensar, né? Antes a gente mal tinha internet em casa, né? Hoje, sem internet, a gente fica louco, em qualquer lugar, né? A gente viaja, a primeira coisa, tem Wi-Fi, né? Funciona, e quando não funciona, a gente fica desesperado, né? Aí, uma pergunta pessoal, você é o louco pela internet? Assim, você tem essa coisa de tecnologia em qualquer lugar ou você consegue se desconectar? Eu sou muito louco pela internet, viu? A gente fica, principalmente com o celular, a gente não desgruda dele. É algo que a gente tá o tempo todo, né? Então a gente tá no meio da tecnologia e você acaba utilizando, não tem jeito, né? Mas pegando um gancho do que você falou do Wi-Fi, isso é muito importante, por quê? Dentro das casas atualmente, a gente enxerga que é necessário realmente um investimento de você fazer uma boa internet, uma boa rede estruturada, e agora eu vou dizer que a maioria das casas hoje não tem uma rede de Wi-Fi estruturada. É algo que os arquitetos precisam começar a enxergar um pouquinho mais essa necessidade de você ter realmente uma boa internet. Por quê? Cada vez mais depois da pandemia, as pessoas estão trabalhando de home, você está utilizando mais a sua casa, então realmente você precisa ter uma boa internet para o seu dia a dia. Então a gente tem algo assim que a gente monta realmente as redes de Wi-Fi para que tenha toda a cobertura na casa e principalmente nas áreas mais importantes, né? Que a suíte do casal, acho que é muito importante, que você precisa ter uma boa internet, área gourmet, cozinha. Então são áreas que você realmente precisa ter algo bem importante funcionando para o seu uso no dia a dia. E é possível você automatizar uma casa pronta? Sim, é possível, né? Nós temos soluções Wi-Fi, e aí a gente entra para aquela outra solução que a gente estava conversando, que aí você tem que ir para a solução Wi-Fi, porque você não tem condições de fazer um cabeamento, porque normalmente quando a gente faz a automação cabeada, a gente define 1 ou 2 pontos numa casa e todos os circuitos, todos os cabos vão para esse ponto. Quando uma casa está pronta, você não tem condições de fazer isso. Se você estiver fazendo uma reforma, ok, você na reforma consegue fazer, mas não, a casa está pronta. Então aí a gente tem que partir para a solução Wi-Fi. Aí nós temos alguns parceiros nossos, no caso a Cenário, uma empresa nacional que a gente trabalha, que é assim, nós temos soluções de Wi-Fi de boa qualidade que realmente vai ter um resultado ótimo. E qual é o erro mais comum quando a gente pensa em automação? É o Alexa? O Alexa é o mais comum, né? Mais falado, né? Mas o erro mais comum é que a gente fala assim, quando você parte para esse tipo de solução de automação, é a rede Wi-Fi. Se você não tiver uma boa cobertura de rede Wi-Fi, você vai ter problema realmente no desempenho e na função do uso da automação. Você acaba não usando a automação como deveria. Então, você tem algum retardo na hora de você fazer um acionamento. Então, assim, o erro mais comum nessa parte é a falta de dimensionamento da rede Wi-Fi. E para quem nunca escutou falar em automação, você consegue explicar o que é exatamente uma automação residencial? Assim, a automação residencial é você fazer um projeto, eu acho que isso é muito importante, a gente faz projetos, eu faço um projeto residencial como se fosse para uma máquina, numa indústria, realmente é um projeto muito bem dedicado, muito bem elaborado, que vai servir também como um histórico da casa. Então você tem uma automação, você tem um projeto que tem todas as informações do que foi instalado ali, isso é muito importante. Todos os cabos, identificados para cada circuito, então assim, até uma coisa que a gente brinca, a gente pega um projeto de automação
automação residencial, você pega a planta da casa e nós temos que dar nomes a esses circuitos. Então você pega o projeto luminotécnico, você pega o projeto de ambientes e começa a fazer um mix, tá, ok, essa iluminação, o que vai acender? Aqui vai acender o bar, aqui vai acender, aqui é uma mesa de jantar, então aqui é um nicho, então você consegue começar a dar nomes para esses circuitos, você consegue começar a entender a casa, como a casa funciona, para que você tenha realmente dentro esses circuitos mapeados, né? E aí a gente vai para a montagem dos painéis, a passagem dos cabos, então tudo isso é uma necessidade que as casas modernas hoje precisam ter, né? Realmente ter uma automação bem estruturada. E quais são as automações mais procuradas por esse público de alto padrão? Assim, iluminação, né? É o básico que você precisa fazer, né? Então, você fazer esse controle. Ar-condicionado também é muito importante. Então, muitas vezes as pessoas estão se deslocando para sua casa, à distância, você já faz o acionamento do seu ar-condicionado. Então, são coisas que você já consegue fazer esse tratamento da automação. Então, e aí, emendando com isso, a inteligência artificial. Hoje, a inteligência artificial veio também por mercado de automação. Então, por exemplo, existem funções que você está, por exemplo, a 2 km da sua casa, o seu sistema já se comunica com a sua casa e você já faz um acionamento de ligar um ar-condicionado, de fazer alguma coisa, de ligar alguma iluminação. Então, são coisas que você consegue ir fazendo já para um público que realmente você usa essa tecnologia e aplica a inteligência artificial. Então, hoje já a inteligência artificial já está entrando nesse mercado de automação residencial. E você usa muito para isso, para antecipar, vamos dizer, algumas ações que você faria na sua casa. Exatamente. Você pode estar fazendo esse controle. Hoje você consegue ter sensores que você pode pegar os movimentos para acender um circuito de iluminação, fazer um caminho que você está fazendo. Mas hoje você tem outros sensores de presença. Então você entra num ambiente, por exemplo, você entrou lá no seu quarto, o sistema vai identificar que você entrou e você vai fazer uma programação. Ok, hoje, agora são no período da tarde, e o que eu quero? Então se for à tarde, eu quero que o meu ar-condicionado ligue se tiver em 25 graus. Então o sistema vai verificar a temperatura do seu ambiente e vai fazer uma analogia. Ok, período da tarde, 25 graus. Não, nós estamos com 28 graus. Então, ele vai ligar o ar-condicionado para que a sua temperatura chegue à sua necessidade pré-programada. Então, é isso que a automação está trazendo hoje nas casas. Que loucura, né? Que loucura a gente pensar nisso, né? Assim, eu conheço alguma coisa de automação, não tenho na minha casa, ainda. Mas, assim, eu acho uma loucura isso, né? Porque, você imagina, você está lá chegando... identifica a sua entrada no quarto, sua presença, e já sabe o que você quer. Sim. Acende um circuito já pré-determinado. Se tiver um aroma que você quer, ele já dispara o aroma. É possível você liga o streaming que você curte. Você curte. Ajusta o ar-condicionado para a sua temperatura. Então, assim, é algo que cada vez mais você está se circulando, movimentando pela casa sem necessidade de estar com o celular, que você pode estar utilizando, teclas, mas o sistema faz isso automaticamente, sem você precisar acionar nada. Somente a sua presença é o gatilho para você realmente fazer os circuitos, os cenários acontecerem. E dá para começar no básico, por exemplo, eu não tenho nada. Uhum. Aí eu falo assim, eu sei que cabeamento já não dá mais, porque minha casa está pronta. Uhum. Mas vamos imaginar que eu falo assim, eu quero começar pelo ar-condicionado no meu quarto, automação das cortinas, acho legal, a porta de entrada, algum acionamento aí por segurança. Eu não tenho portão, a minha casa é aberta na frente, mas enfim. Pensar em algumas coisas mais que supostamente são mais simples e depois ir aprimorando esse projeto? Sim, porque aí pelas soluções Wi-Fi você consegue fazer os acionamentos dos circuitos de iluminação, por exemplo, persianas, você consegue agregar módulos a esses sistemas e você fazer esses acionamentos, né? O ar-condicionado é a mesma coisa, existem módulos Wi-Fi que você coloca na tomada e você vai fazer esse controle. Então esses módulos são emissores de R. Você pode controlar, esse mesmo módulo controla o ar-condicionado, a TV, o receiver, então tudo que é controlado por um controle por infravermelho, você consegue fazer o acionamento via Wi-Fi. Então, assim, você não pode fazer desde uma automação básica, a gente já fez automação, por exemplo, de uma área gourmet, de uma varanda de um apartamento.
tinha uma tela, então você fazia o acionamento da tela, baixava essa tela automaticamente, ligava o projetor e ele fazia a transmissão do que ele queria lá do receiver, né? Através do receiver, do canal ou um notebook, alguma coisa, fazia essa transmissão. Então você faz desde uma área gourmet até uma casa de 1.000 metros quadrados, tá? Até a casa inteira. Então, tudo depende muito do que o cliente quer. Então, a gente... E do budget que ele tem, exatamente, né? o quanto ele quer investir. O quanto ele quer investir, né? Mas isso que é legal, né? Porque, de repente, uma pessoa pode começar sentindo um ambiente primeiro, né? Customizando e automatizando aquele espaço e depois ele vai ampliando isso, porque é o que você falou, é um caminho sem volta, né? Quando você tem a tecnologia, sim. A gente vê pelo celular, né? É um caminho sem volta, né? Você não fica sem ele. Quando você fica longe dele, você fala, cadê meu celular? Meu Deus do céu. Agora, me fala uma coisa, o que significa essa norma NR12? E explica um pouco mais o que é isso e por que ela é tão importante. Então, isso vai desde o início, lá quando a gente começou o nosso trabalho de automação industrial, né? NR12 é uma norma regulamentadora, número 12, né, do Ministério do Trabalho, onde as empresas elas são obrigadas a fazerem a adequação das suas máquinas para que não haja acidente de trabalho. Então, isso é um trabalho muito responsável que nós fazemos, por quê? Que a gente lida com vidas humanas, tá? Então, a gente chega até o equipamento que o cliente tem, a gente faz uma análise de risco desse equipamento, fazemos as adequações necessárias, colocamos proteções mecânicas, fixas, móveis, chave de segurança, fazemos os painéis elétricos com controlador de segurança, onde a gente vai garantir para o cliente, para o operador, que a máquina está operando com segurança. E a gente emite um laudo, que é assinado, um engenheiro nosso de segurança assina uma RT, onde nós somos responsáveis civil e criminalmente por esse equipamento. Tá? Então, assim, é um trabalho muito responsável, porque assim, a gente não pode falhar, porque se a gente falhar, uma pessoa pode perder um dedo, pode perder uma mão, pode perder uma vida. Então, assim, é um trabalho que a gente tem que realmente ser muito criterioso no que a gente está fazendo, e isso é muito importante. Então, é uma norma que o governo colocou a partir de 2010, 17 de dezembro de 2010, onde todas as empresas no Brasil inteiro são obrigadas a ter os seus equipamentos adequados, porque isso é a saúde do operador, né? Até quando a gente faz os nossos treinamentos pós-adequação, uma coisa que a gente fala para os operadores da máquina: a gente quer que você volte para casa do mesmo jeito que você veio trabalhar. E isso é muito importante. A pessoa, ele não adianta ele vir trabalhar de uma forma e voltar para casa machucado com algum problema. Não. A gente quer realmente... E é isso que o governo fez. Realmente fez essa norma para que realmente os trabalhadores tivessem mais segurança no seu trabalho, no seu dia a dia. E essa segurança industrial, então, ela se reflete hoje na segurança residencial também, né? É basicamente isso. Você também traz da segurança industrial esse protocolo, sim, é isso? Sim. É a forma de montar os painéis, a forma de você desenvolver os projetos. Então, a gente traz a nossa bagagem da indústria, né, para dentro da casa, né? Realmente ter algo bem projetado, né, para que você não tenha nenhum problema de curto-circuito na casa, de você não ter nada que você... Porque hoje a gente vê algumas montagens elétricas que só por Deus, entendeu? E aí, assim, é um risco muito grande para quem está na casa, porque o proprietário contrata um serviço, mas ele não vê o que está lá por dentro. Ele não sabe como foi especificado, como foi montado. Então, são algumas coisas que a gente já aconteceu, por exemplo, é uma coisa muito básica. Quando a gente vai fazer um controle de bombas de motores, existem algumas normas que você precisa fazer, algumas proteções. A gente usa um disjuntor motor para você fazer essa proteção desse motor, que se houver qualquer problema, esse disjuntor vai desligar e não vai ter um problema. A gente estava num cliente na Aldeia da Serra, onde uma outra empresa fez uma instalação, que não fomos nós, da parte de piscina dele, e eu falei pro cliente: olha, isso aqui não tá legal, tá errado. Olha aqui o meu painel, olha como eu tô tratando essas outras informações, isso aqui tá errado. Ok, cliente tocou a vida dele e tava lá. Tá tudo bem. O que aconteceu? A Enel, ela fez uma inversão de fase na rua dos fios. Quando você faz essa inversão de fase, em vez do motor girar no sentido horário, começou a girar no sentido anti-horário. O que aconteceu? Começou a girar, esquentou. Ele não tinha uma proteção para esse motor, queimou o motor, queimou a fiação, queimou a bomba. Por um sistema que custa R$400.
que era muito fácil ser colocado. Mas assim, eu alertei o cliente, olha, isso aqui não está correto. O ideal é você corrigir. Aí o cliente falou assim, pô, Emerson, bem que você falou para mim que realmente isso aí estava errado. Então são situações que essa nossa visão de indústria é importante dentro da casa. E as pessoas, muitas vezes, vão fazer essas instalações de bombas e não tem esse cuidado com a proteção dos motores, com a proteção dos fios. Isso é muito importante. Podia dar um incêndio na casa por uma simples falha que aconteceu no sistema, mas se você tiver sistema proteções para isso, isso não vai acontecer. Então, mas você fala, é dentro de uma casa. Mas a gente tem que ter um olhar técnico dentro da casa do que vai ser instalado. A gente pode colocar a vida do cliente em risco. Pode acontecer N falhas que a gente tem que prever. Além dos acidentes, né, como, por exemplo, você falou, pegar fogo na casa. Sim. Quais os outros riscos eminentes assim, que você pode ter com uma automatização mal feita? Olha, você pode ter a parte de controle de persianas, de portas, e isso é muito importante. Uma coisa muito importante é o portão automático de carros, de garagem. Isso é muito importante, a gente vê muita coisa ligada por aí, o pessoal faz a automação do portão, mas não coloca um sensor de monitoramento e de presença de carro. Isso já aconteceu, falhas que a pessoa acionou, porque assim, o sistema pode ser acionado à distância e você não está vendo o que está acontecendo. Então, você faz o acionamento à distância de uma coisa que você não está vendo. Então, se você não tem uma proteção, por exemplo, você pode ter um carro importado que um portão vai lá e vai bater nele. Então, são coisas básicas que na hora de você fazer uma automação, você tem que se preocupar com isso. E me diz uma coisa, assim, o que a Planning faz hoje e que você acha que poucas empresas fazem, além desse olhar criterioso de segurança que você está dizendo? Sim. Tem algum diferencial que você sente, até pela sua experiência, claro? Sim, o nosso diferencial é o projeto elétrico, então a gente faz um projeto de automação bem diferenciado. A montagem do painel, até um dos nossos fornecedores, quando ele vê nosso painel, ele fala assim, Emerson, nem o nosso painel é igual ao de vocês, então sim, são painéis que a gente faz bem diferenciados, e em alguns casos, esses painéis, Roberto, é engraçado, ele vira um ponto de atração na casa ou no apartamento. É mesmo? É mesmo. Tem um cliente que nós fizemos um trabalho que a gente colocou uma porta de vidro na frente do painel para ele mostrar para os amigos dele como a solução, como que é. Então, assim, é uma coisa muito legal. Você vê, assim, como a pessoa se engajou com o projeto. Não é que ele comprou só isso. Ele virou um point no apartamento dele, que ele vai com vinho, com os amigos dele, falar sobre a automação, sobre o projeto, como foi feito. Então, assim, de tanto que as pessoas gostam de fazer isso, né? E, assim, um erro que ocorre bastante... já aconteceu com alguns clientes, é assim, na hora que você apresenta o projeto, você vai automatizar a casa como um todo. E muitas vezes, até por causa de investimento, de verba, a pessoa acaba não conseguindo fazer a automação da casa toda. Então, a gente acaba automatizando algumas áreas mais nobres, né? Então, a suíte, sala de jantar, cozinha e tal, e deixa algumas outras áreas sem automação. E a gente estava num cliente que a gente estava fazendo a instalação do sistema de voz, né? Ele falou, Emerson, preciso falar com você uma coisa. Eu falei assim, cara, já até sei, devia ter feito na casa toda, né? E ele falou assim, realmente, eu devia ter feito na casa toda. Agora, quando a gente utilizando o sistema, a gente olhando como que é, eu não tinha essa visão lá atrás. Você insistiu comigo para fazer. E eu fiz uma economia que hoje não faz sentido nenhum. Eu devia ter feito a casa toda, porque hoje eu enxergo o valor no que eu estou fazendo. Então, e estou utilizando. Então, realmente é algo que a gente gosta de... Muitas vezes eu falo para o cliente, você não vai fazer a casa toda? Olha, aconteceu isso com o cliente e tal, ele se arrependeu depois. Pensa um pouquinho mais, vê se consegue fazer um investimento um pouco maior para a gente poder realmente tá fazendo a casa como um todo. Porque realmente agrega valor como um todo. E facilita, né, o dia a dia, né? Deve ser, assim, incrível mesmo, né? Já vi em algumas e de fato é assim, surpreendente, né? E o quadro me lembrou essa casa que eu conheci, que eu tô dizendo há 30 anos atrás. Ele me mostrou esse quadro, porque para ele era uma honra ter aquilo. E ele mostrou, eu lembro, na visitação à casa, isso daqui funciona dessa maneira e tal, porque
você passa a ficar orgulhoso da sua casa, né? É um diferencial. É um diferencial, lógico. Enorme. Então, assim, lógico. A gente fala assim que é uma obra de arte. Então, é algo que você não tem na casa e quando você tem lá, realmente, as pessoas gostam de mostrar, né? Porque, assim, além de você fazer o investimento, te ajudar no dia a dia, no conforto da casa, mas também te traz, assim, algo como orgulho do que você está aplicando na casa, né? Realmente, trazer tecnologia, coisas novas, né? Uma casa inovadora. Né? E sempre estão surgindo novas tecnologias? Ou você acha assim, a gente já está num patamar de conhecimento muito bom? Ou você acha que tem mais por vir? Sim, tem mais por vir, com certeza. A parte do IoT ainda não chegou no Brasil. Então, isso ainda vai chegar, que já tem lá fora a parte do IoT. Então, é a sua geladeira falar o que você precisa comprar, entendeu? São coisas que isso ainda vai chegar. Está começando a chegar no Brasil, mas são coisas que você precisa realmente ter. Então, isso, a parte do IoT ainda tem muito a crescer. A gente está engatinhando aqui no Brasil no IoT, mas isso vai chegar. E você já está se preparando para isso, pelo jeito, né? Sim, isso é importante, você realmente está antenado com isso, né? Então, hoje, você tem geladeiras que você tem um tablet na porta da geladeira, você tem tudo ali. Então, você se conecta com tudo. Então, são coisas que estão vindo de fora para o Brasil, né? Mas, realmente, essas soluções vai chegar e com força. E quem contrata a Planning, por exemplo, do projeto à entrega, como que é esse processo? Assim, começa comigo, né, quando eu vou fazer a visita na obra ou no escritório de arquitetura, né, então a gente precisa realmente, muitas vezes, ter o projeto da casa como um todo, o projeto luminotécnico, isso é muito importante, você ter o projeto luminotécnico, para você dimensionar a quantidade de circuitos. Então, você vai com esse projeto luminotécnico e você vai fazer a proposta, o levantamento de quanto você vai utilizar de produtos para essas soluções. A gente apresenta a proposta, depois que o cliente fecha, a gente vai para a parte de projeto, que é a parte mais demorada e crítica. E a gente, às vezes, tem projeto que leva 20 a 30 dias para fazer um projeto. Eu ia te perguntar isso, o prazo médio é esse? 20 a 30 dias. Assim, hoje é o nosso maior time dentro da sequência da automação é o projeto. Porque, assim, tem casas, Roberta, que só de projeto tem mais de 200 folhas de projeto. É um book de projeto, entendeu? Então, assim, aí você fala, pô, Emerson, mas você precisa disso? Eu acho que precisa. Assim, no nosso conceito é realmente você entregar uma documentação adequada por investimento que o proprietário fez. Então, assim, você ter um bom projeto, você ter uma boa documentação, isso é muito importante. Então, aí vai o projeto, aí vai começar a execução, tá? E, assim, umas coisas que a gente sempre faz é o acompanhamento na obra, para os instaladores, eletricistas estarem fazendo toda a passagem de cabos, depois vem a parte de comissionamento, identificação desses circuitos. Então, assim, no nosso painel, cada circuito, cada fio, ele vai ganhar um código, uma nomenclatura. E quando a gente vai instalar o painel elétrico, cada fio, ele é testado na Planning primeiramente, e cada fio vai para o seu borne corretamente. Então, assim, quando está lá na obra, você faz isso muito bem, é super rápido. A gente estava fazendo uma entrega numa obra agora em Campinas, que, assim, a equipe que fez a parte de instalação da infraestrutura fez muito bem, tudo identificado. Em 2 dias, a gente conseguiu colocar para subir uma casa que tinha mais ou menos em torno aí de uns 80 circuitos de iluminação. Por quê? A gente fez um bom projeto, o pessoal de infraestrutura fez uma boa passagem de infraestrutura, uma boa identificação de fios, e em 2 dias a gente conseguiu colocar a casa para rodar. Já teve projetos que tiveram problemas também, onde teve um problema na identificação de fios e outras coisas, e aí você leva mais tempo para isso. Então, quando você faz uma boa especificação, um bom projeto, uma boa instalação com identificação, o final é muito feliz e rápido. Você consegue realmente fazer as coisas acontecer muito rápido. E qual o projeto mais desafiador que você já pegou aí na Planning? Olha, um dos projetos foi essa casa que eu te falei da Aldeia da Serra. Porque, assim, foi um projeto que a gente fez uma casa muito grande, mais de 1.000 metros quadrados, que a gente fez toda a parte de automação, de iluminação, persiana, janela. Ela tinha uma proteção móvel que fazia a proteção do canil, você fazia a automação do canil. Tem uma bomba para poder lavar, o jato de água para lavar o canil de tempos em tempos.
a parte e uma coisa bem importante, né? Que é, por exemplo, ele colocou um gerador para casa, porém o gerador ele não comportava a casa como um todo. E a casa inteira tinha piso aquecido. E assim, o que acontecia? Se caísse a Enel e entrasse o gerador, você ia ter problema com a demanda. O gerador nem ia aguentar e ia derrubar tudo. Aí tivemos que fazer um outro projeto usando automação industrial com PLC, aonde aqui que a gente faz? A gente faz um monitoramento. Então, assim, por exemplo, a gente tem uma peça chamada contatora, que faz alimentação. Então, a gente pega um sinal da contatora da Enel e da contatora do gerador. Caiu a Enel, entrou o gerador, o PLC fala, opa, agora estou trabalhando no gerador, e a gente corta todas as alimentações das contatoras que vai fazer a alimentação do piso aquecido. Mesmo que o cliente que for lá no aplicativo dele ou no sistema de aquecimento e tentar ligar, nós não vamos deixar. Não vai deixar. Ele não consegue. Por quê? Porque é um sistema de proteção que nós estamos fazendo para que ele consiga se manter com o gerador funcionando para aquela demanda que ele comprou. Então, assim, esse foi um projeto realmente muito grande, muito desafiador. A casa demorou 3 anos para ficar pronta. Então, assim, foi muito tempo de obra de você poder estar executando. Nossa, que legal. E aqui na Granja a gente precisa muito, né? Precisamos. Vamos falar a verdade, né? Porque a falta de luz é recorrente. Recorrente. Meu Deus, o meu condomínio é uma coisa impressionante. O meu também já Eu deu uma tenho olhadinha, pensado mas é muito em ter gerador. Coisa que era inimaginável. Hoje está mais fácil, porque tem alguns geradores a gás. Então, dentro dos condomínios, você já tem o gás encanado. E isso facilita. Então, não tem ele é um pouco menos barulhento, mas continua com barulho. É isso que eu ia falar, existe um menos barulhento? Assim, o a gás ele é menos barulhento, mas continua. E alguns clientes faz um sistema de enclausuramento para você atenuar um pouquinho o som. E né, atenua mesmo? Atenua. Então. Existem soluções para isso. Mas o gerador a gás hoje veio para suprir assim, essa necessidade recorrente da Granja Viana. Da Granja Viana, choveu no Rio Grande do Sul, cai energia na granja. É brincadeira, né? E o mercado de automação está crescendo, né? Sim. O mercado está crescendo, cada vez mais está crescendo. E é um trabalho que nós estamos fazendo junto aos profissionais de arquitetura. É colocar no briefing. Pessoal, vocês colocam no briefing de vocês, quando vai conversar com o cliente, vai fazer automação, você quer fazer um Wi-Fi estruturado, então isso parte também do profissional de arquitetura, que ele precisa levar para o cliente dele essa informação, porque muitos deles têm receio. A automação é um bicho de 7 cabeças. E quando eles começam a acompanhar os projetos que nós estamos instalando, falam assim, é legal, gostei, o sistema funciona legal, não tem tanta dor de cabeça. Por quê? Porque a gente vai estar acompanhando, porque assim, as pessoas têm receio, né? O que você não conhece, você tem receio de apresentar. Eu falo assim, apresentem para o seu cliente essa necessidade. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não tem essa informação, não tem visualizou essa necessidade na casa dele. Então é importante a automação nascer com um profissional de arquitetura e design interiores, para ele apresentar para o cliente dele essa necessidade que é importante. No briefing ali, faz essa conversa, vai criar automação, vai criar um Wi-Fi estruturado, que é importante, é uma parte de áudio, áudio de home ou mesmo acústica, né? Você tem esse trabalho. Então, realmente é importante. E a automação está crescendo bastante. As pessoas estão começando a desmistificar um pouquinho mais essa parte da automação. Não é um bicho de 7 cabeças. É possível ser feito com qualidade e funciona muito bem. E como você vê esse mercado daqui 5 a 10 anos? Há um mercado crescente, Roberto. É um mercado realmente que vai crescer cada vez mais. Você tem, desde da automação mais básica, que a gente começou falando lá no começo, que está crescendo muito. Engraçado, eu estava no Leroy domingo comprando algumas coisas e tinha um casal lá conversando com o vendedor. você tem lâmpada que fala com a Alexia? Então, assim, aí eu falo assim, o cara, não, tem essa lâmpada. Então, assim, então é algo que você está vindo desde de uma classe social um pouco menor até o alto padrão. Então, todo mundo está buscando automação. É algo que realmente vai se desenvolver muito, muito nesse mercado. E o mercado de alto padrão é isso. Você tem que realmente ter a casa trabalhando para você. Você realmente desfrutar da casa com conforto, com qualidade, com tecnologia. Então, isso é muito importante. Então, eu vejo daqui 5 a 10 anos esse mercado realmente crescendo bastante. E você, vamos falar, é o vice-presidente, já que falamos de arquitetura e decoração, né, arquitetos, profissionais da área, você é vice-presidente do Polo Granja Viana de Arquitetura e Decoração. Como que você vê esse projeto de conexão de empresários aqui na região?
É um projeto, Alberto, que já faz 13 anos, né, que esse projeto começou ali atrás, com poucos empresários, né? Hoje nós somos mais de 20 empresários aqui na nossa região, de vários segmentos, né? Então a gente tem automação, mármores, revestimento, tintas, esquadrias. Então, assim, a gente tem um leque muito grande de soluções que é levar para o arquiteto e para o cliente final empresas que tenham realmente uma chancela de qualidade. Tá? Então, isso que a gente preza muito, é a qualidade. Você realmente está junto com o cliente, você está ali respaldando. Então, as empresas do Polo estão ali juntas, engajadas em realmente levar soluções, levar tudo o que tem de mais moderno, que tem mais inovador para dentro do cliente. E como que o Polo contribuiu efetivamente para o crescimento das empresas, em especial para a Planning? Assim, como para mim era um mercado novo esse residencial, a gente nem sabia para onde começar a vender. Assim, como que eu vou vender isso? E a maioria dos projetos estão dentro com os profissionais. Então, assim, você precisa fazer um relacionamento junto aos profissionais, levar conhecimento para eles, para que realmente você possa participar desses projetos. É difícil você chegar no cliente final e apresentar a solução. Não. Hoje o cliente ele quer que o arquiteto, o profissional, leve todas as soluções para ele. Então, você precisa estar junto com o arquiteto, junto com o profissional, levando as soluções, levando as necessidades que o projeto precisa. Às vezes, o arquiteto também não tem um conhecimento, mas ele tem no polo as empresas que vão levar esse conhecimento para ele. Nós fazemos palestras com especialistas de algumas áreas para levar conhecimento. Fizemos uma recentemente sobre a parte de concretos, as novidades que nós temos do mercado de concreto. Então, sempre a nossa ideia é levar para o profissional informações e necessidades que ele pode agregar no projeto dele. Perfeito. Eu acho que o Polo, inclusive para o seu caso, é muito interessante, né? Porque é o que você falou, são os profissionais aprendendo e conhecendo um pouco mais sobre automação, customização, Sim. Automação residencial. Eu acho que realmente o Polo, eu nasci junto com o Polo, né? Você sabe disso. Sim. Então, eu tenho uma ligação muito forte aí com vocês. E eu vejo essa evolução, sabe? Porque essa conexão de empresas e essa troca é muito importante. E eu acho que aqui você tem muito essa conexão. A Granja, ela tem essa referência, sabe? Entre profissionais e empresas. Então, vocês conectam isso de uma forma muito interessante, né? E assim, a Granja Viana, ela é grande como espaço territorial, mas ela é pequena que todo mundo se encontra. Então, é um local que você está sempre se encontrando com os profissionais, com as pessoas, com os clientes. Às vezes você está no shopping, você encontra com o cliente lá. Então, é um lugar gostoso de participar, de estar presente, de se movimentar. E assim, e o Polo também, a gente está muito antenado com as tecnologias. Nossa parceria com a Tudo On também é muito importante. A gente está ali fazendo um trabalho que realmente está tendo um resultado muito grande. Então, são coisas que a gente precisa se conectar, né? Então, a gente precisa realmente estar dentro do Polo da Granja, dentro da Granja Viana, conectando pessoas, empresas e profissionais. Eu acho que assim, o olhar de vocês até quando procuraram a agência Tudo On, já tinha um olhar um pouco mais aprofundado sobre a importância de ter uma visibilidade diferenciada, de como se posicionar no mercado, na área, no mundo digital, né? E eu acho que a gente está trabalhando muito bem isso. A gente vê mesmo o resultado aí das campanhas estão sendo bem legais, né? E essa visibilidade, sem dúvida, aumentou. E a gente precisa estar nesse mundo digital, né? A gente tem que estar presente, a gente tem uma boa conversa com nossos clientes, com os nossos empresários, com os profissionais. Você precisa realmente mostrar o que é o Polo, o que são as empresas, o que a gente pode ajudar, o que o cliente vai ter de benefícios ao contratar empresas ligadas ao Polo Granja Viana. O cliente vai ter um respaldo do Polo Granja Viana e das empresas que estão junto com ele. Então, isso é muito importante. Eu acho que isso é o que você falou, essa chancela, né, do Polo assinando. Porque hoje também o que a gente mais vê, né, tem alguns setores que são
muito fáceis de a gente detectar esse tipo de problema, né? De móveis planejados. Eu sofri isso no meu escritório da Tudo On, tá? Então, você imagina... E olha, a gente conhecia o mercado, né? E a gente sofreu. Então, eu fico imaginando essas pessoas, tanto profissionais liberais quanto empresas, a dificuldade em achar profissionais com credibilidade, né? Que você realmente saiba que vão entregar aquele trabalho que você imagina, né? Então, é muito importante mesmo. Porque, assim, dentro de uma obra, problemas acontecem. Agora, a diferença é como você vai resolver esses problemas. Como vai ser feito isso. Então, assim, isso é muito importante. Porque numa obra, você tem N variáveis que acontecem desde do projeto, de outras coisas que acabaram acontecendo, mudando, e você vai ter que se adaptar. Sim. Então, e isso que é importante, né? Você tem empresas que vão estar ali junto com você na solução dos possíveis problemas. Né? Ótimo. E a gente já está quase finalizando aqui. Me fala uma coisa, se alguém quiser começar hoje, automação, qual seria o primeiro passo? Assim, o primeiro passo é fazer alguns treinamentos na área de tecnologia, conhecer um pouquinho de elétrica, isso é ter um profissional que tenha conhecimento de elétrica, porque se você não tem um conhecimento básico de elétrica, você pode ter problema nas suas soluções, tá? Então é importante que esse profissional tenha um conhecimento básico de elétrica para que realmente ele consiga evoluir para você fazer treinamentos. Então a gente tem o nosso principal parceiro, que é a Cenário, onde nós somos treinados e capacitados por eles para poder fazer a instalação dos sistemas, né? Então são buscar realmente treinamentos, capacitações para poder entrar nesse mercado. E por último, para quem tem interesse em automatizar a sua casa ou a sua empresa, né? Porque você atende as duas áreas ainda, né? Nós certo? Atendemos, sim, o mercado corporativo industrial e o residencial. O residencial, sim, né? Como que as pessoas podem te encontrar? Você tem página no Instagram? Como que as pessoas podem te buscar? A nossa página no Instagram é @planning.automação, automacal, e nós temos nosso site que nós estamos agora reformulando, que é o www.planningautomação.com.br. E eles estão também dentro do site e do Instagram do Polo Granja Viana, né? Que a gente trabalha muito bem. A agência Tudo On tá lá trabalhando firme e forte. Bom, eu queria te agradecer. Foi um papo super legal, esclarecedor. E, mais do que isso, a gente pode entender que é para todos. Sim. Né? Ele está se tornando algo mais democrático. A gente pode começar com um pedaço, um pequeno espaço da sua casa e, obviamente, depois você vai ampliar, porque ele já disse isso. Né? Porque entra... na veia, sim, né? Sim. A tecnologia, e aí você quer essa facilidade para a casa toda. Sim. Mas a gente pode começar devagar, né? Então, muito obrigada. Obrigado a você, Roberta, pela oportunidade. Sucesso sempre. E que a gente possa ainda ver muito aí pessoas, amigos, empresas falando da Planning. Ótimo. Obrigado. Obrigada, gente. Bom, a gente se vê no próximo episódio em breve. E obrigada por estar com a gente. E se inscreva no nosso canal no YouTube, tá? Eu esqueço de falar isso. Mais um detalhe. Tinha esquecido aqui, ó. Nosso patrocinador oficial, Cacau Show, que oferece esses docinhos deliciosos. Em nome da minha amiga Clarissa, que tem 3 unidades. Uma em Cotia, no Jardim Primavera, ao lado do Correio, quilômetro 39, Vargem Grande Paulista. Muito obrigada pelo apoio e por deixar nossa tarde ainda mais doce. A gente se vê em breve.